É, primeiro, parabenizar a frente parlamentar, antirracista, feminista, com participação popular, pela realização desta discussão. Acho que nós devemos nos aprofundar muito sobre o nível de ataque e a forma dos ataques que nós estamos sofrendo nos direitos sexuais e reprodutivos das nossas mulheres. Agradecer muito a oportunidade de ter visto a Thalira, de ter visto a sua bebê, e de saber que ela está bem e continua sendo esta mulher tão importante no exercício de um mandato para assegurarmos todas as construções de direitos que estão ameaçados, não é? E digo que o primeiro aspecto é que não tem qualquer espaço, penso eu, para negociar esta portaria. Essa portaria não cabe, não pode ser objeto de qualquer tipo de negociação. É uma portaria que tem que ser revogada, que tem que ser derrotada, é uma portaria que ela traduz uma série de ataques, ela, de certa forma, sintetiza uma série de proposições que buscaram atacar a interrupção legal da gravidez. Nós vivenciamos isso em várias proposições legislativas e de uma forma bem articulada com a PEC 181, se não me engano, onde eles tentavam introduzir na Constituição a preservação da vida. Nós já tivemos a preservação da vida desde a concepção, uma proposta de emenda constitucional, por exemplo, constitucionalizar esta afirmação significava desconstruir o que se adquiriu e se conquistou nesse país, que simboliza, inclusive, o respeito à vida das mulheres, quando se possibilita a interrupção da gravidez, quando ela coloca em risco a vida das mulheres, e, ao mesmo tempo, se recorta e se define uma postura de respeito às mulheres em caso de violação, de violência sexual. Então, portanto, esta portaria, este processo e esta legislação, ela já sofreu várias ameaças, e com esta portaria é uma ousadia do Poder Executivo. Significa que esse discurso ele sai do âmbito essencialmente legislativo, parlamentar, ele adentra um outro poder, o que significa a busca de isolamento de todas as discussões que dizem respeito a um fator absolutamente fundamental, que nós mulheres temos que ser donas do nosso próprio corpo, e que existe aborto no Brasil. O Brasil vivencia a realidade do aborto clandestino, e, por ser clandestino, ele não é atingido por políticas públicas. Essa discussão é uma discussão que vai estar presente em todas essas proposições, que se reduziam ao campo do legislativo até a legislatura passada, ou até 2016, e agora adentra o campo do executivo, por onde eles põem os seus tentáculos fundamentalistas de dizer que o nosso corpo não nos pertence e o nosso corpo está à disposição daqueles que acham que é natural que nós, mulheres, vivenciamos um processo de impedimento de uma humanidade que pressupõe condição de sujeito. Sujeito dos corpos, sujeito das falas, sujeito da própria palavra. E, aliado a tudo isso, há um processo de acirramento de uma culpabilização. Essa portaria, ela é uma revitimização de forma muito clara, ela revitimiza, ela estabelece e coloca o Estado a serviço de concepções religiosas, ela provoca um constrangimento profundo às próprias mulheres, e ela, de certa forma, ela desestimula que nós possamos ter assegurado o que está na própria legislação. Quando ela submete a política pública, a política de saúde, a uma política de segurança. Ou seja, a política de saúde ela passa a ser submetida à política de segurança, porque se exige a notificação, se exige, enfim, se exige a intervenção da política de segurança no atestar da própria violência, ou seja, se negando, inclusive,
a fala da própria mulher. Então, a culpabilização ela vai permear todas as políticas de dominação de gênero e todas as políticas que buscam subalternizar a participação ou a existência da própria mulher. Então, portanto, nós vamos ter dois movimentos. O primeiro movimento, já foi falado pela Lídia, é que, em grande medida, quando você tem uma violência sexual, a centralidade passa a ser a punição do próprio agressor. Vejam que a política de segurança, de penalização, ela passa a ser central e se invisibiliza a própria vítima. E antes disso, nós vamos ter uma tentativa de culpabilização das próprias vítimas, uma culpabilização e uma invisibilização da própria vítima. Toda essa discussão sobre responsabilizando não o sexismo, responsabilizando não as estruturas colonialistas que estão presentes na nossa realidade, onde os donos da terra também se sentem donos das pessoas, e particularmente das mulheres, não se responsabilizando, se desconhecendo a cultura e a lógica sexista e machista, ou desconsiderando-a, você não pode atacá-la. E, ao mesmo tempo, você constrói instrumentos para culpabilização. As calcinhas da região de Breves, na exploração sexual de crianças e adolescentes, é parte disso, é uma culpabilização. As vestimentas das mulheres, e como elas incomodam e elas provocam inquietação aos homens, os homens têm uma profunda inquietação sobre como se vestem as mulheres, como se a vestimenta também ela pudesse ser determinada pelo próprio homem ou justificasse a agressão e a desconsideração humana das próprias mulheres e justificasse, portanto, toda a sorte de violência. Então, nós vamos ver isso também na erotização. Quando você diz que o problema é a erotização precoce, nós vamos estar ali pontuando, de novo, a responsabilização da criança ou da pessoa em função da violência que ela sofre. A culpabilização. A culpa é nos mais profundos, penso eu, instrumentos de dominação de gênero que nós vamos ter na nossa sociedade. Ela vai se expressar de várias formas, desde a culpabilização de não cumprir todas as funções que diz a sociedade tem que ser exercida por mulheres, ou seja, ocupa teu espaço público, mas esteja sempre disponível para o seu marido ou para o seu companheiro, esteja com seus filhos sem nenhuma doença, com a casa intacta, exerça o conjunto das funções que a construção de gênero subalternizante impõe às mulheres, exerça com absoluta perfeição. A condição de dona de casa, a condição de mãe, a condição de amante, a condição de esposa, ou seja, a sociedade cobra e culpabiliza as mulheres quando elas perdem seus filhos para as grades, perdem seus filhos para drogas ou para as balas, culpabilizam as mulheres. Então, a culpa, ela como é um instrumento de dominação invisibilizado, e internalizado, ela vai acabar por destruir uma autoestima que faz com que nós não tenhamos o desenvolvimento de um protagonismo que todos os dias eles querem nos negar. O que significa essa portaria? A voz da mulher está sendo negada. A voz da mulher, a fala da mulher, mais uma vez silenciada. Já querem nos silenciar nos espaços públicos, nos espaços de poder, já querem nos arrancar os microfones, nos arrancar as tribunas dos espaços legislativos, e agora querem nos arrancar a fala sobre o que nós vivenciamos. Ou seja, você transfere o poder da fala da mulher, ou a fala da mulher, você submete ao que as estruturas de Estado, estruturas repressivas de Estado, para constatar a violência que a mulher sofre num país que é extremamente violento contra as mulheres de várias formas, inclusive em cada uma hora, 4 meninas de até 13 anos são vítimas de violência sexual ou de estupro. É esse o país, é desse lugar que nós estamos falando. E deste lugar é que eles têm esta ousadia de elaborar esta portaria, que é para tornar sem efeito, em grande medida, o que está no Código Penal e na nossa própria legislação, porque torna sem efeito, dificulta
o processo de busca, que já é um processo doído, o processo de busca aos serviços médicos, que já são escassos no próprio Brasil, já são escassos serviços para possibilitar a interrupção legal da própria gravidez. Se fala em objeção de consciência ela não pode impedir a efetivação do serviço público. Ela pode até ser expressa por um ou outro profissionais, mas há que se ter profissionais que possam exercer o que está na própria lei. Eu não posso deixar de cumprir a lei em função de uma objeção de consciência. Eu posso até respeitar a objeção de consciência, mas isso não pode significar a interrupção do serviço e a interrupção da efetivação do que a própria legislação prevê. Então, nós vamos ter um conflito, uma lei sendo açoitada todos os dias e atacada com diversos flancos, seja através do executivo. Aí o executivo, é preciso reconhecer, inclusive, as nossas resistências dos movimentos, Rússia, dos movimentos, das parlamentares, dos parlamentares, porque todas as tentativas que eles tiveram para desconstruir a interrupção legal da gravidez no legislativo, nós conseguimos impedir e conseguimos construir narrativas que foram absorvidas pela própria população, que foi isso na PEC 181, que a população brasileira dizia que não queria a modificação da legislação no que diz respeito à interrupção legal da gravidez. E eles vão buscando outros espaços e agora fazem isso através de um ministério que está sob intervenção, porque ali não há uma política de Estado, ali há uma pessoa que representa o que pensa o presidente da República, e que aí é uma pessoa que está ali para poder efetivar as constatações que ferem as evidências científicas do próprio presidente da República. É um domínio do Estado a serviço de grupos que são grupos que desenvolvem um discurso obscurantista, fundamentalistas, e são grupos também que têm um profundo desrespeito à própria democracia. O Estado está sob intervenção. O Ministério dos Direitos Humanos, os direitos das mulheres, está sob intervenção de uma política antifeminista e a defesa dos direitos, inclusive, das nossas meninas. Isso está acontecendo no Ministério do Meio Ambiente, está acontecendo no Ministério da Saúde. Por isso, e outros, na Fundação Palmares, e aí nós vamos listando, na Funarte, e vamos listando. E estivemos com isso também na educação. Todas as políticas que representam construção de direitos, elas são políticas que estão sob intervenção hoje no Brasil, e o Estado, portanto, está sendo pisoteado pelo compadrio, pelo mandonismo e pelo próprio arbítrio. Isso é esta medida, esta portaria que precisa ser derrubada. Derrubada. Nós entramos na Justiça, nós também fizemos o projeto de decreto legislativo, para que nós possamos derrubar esta própria portaria, e, de repente, a Casa diz, não, mas isso não está vinculado à pandemia. Mas quando você adentra matérias dentro da pauta do parlamento que não tem relação com a pandemia, que significa a lógica privatista de retirada de direitos, elas são permitidas. Mas esta pauta, precisamos fazer um grande movimento para que este PDL possa vir a ser pautado pela presidência da Câmara, para que nós possamos, enfim, ter estruturas para dizer que esta portaria é inegociável. Não tem como você buscar o Ministério da Saúde para poder negociar, amenizar uma portaria que, na sua gênese, é uma gênese de negar o corpo das mulheres, de negar a fala das mulheres, e que diz bem a doutora Sandra Lia, deveria sim esse ministério e o governo ser responsabilizado por danos morais, sociais, coletivos e individuais, porque é isso que eles estão se desenvolvendo e o que essa portaria representa. Então, por fim, eu diria, da mesma forma que eles adentram e se apossam do Poder Executivo para poder fazer valer esta proposição, e que nós perdemos, porque nós perdemos espaços que eram espaços fundamentais para assegurar direitos. A Secretaria, o Ministério do Desenvolvimento dos Direitos Humanos, das mulheres, nós perdemos espaços nos conselhos, porque a participação social ela está sendo limitada, cerceada neste governo, que é um governo que tem uma verve autoritária e que acha, que aplaude
a democracia dançar numa beira do abismo. Então, portanto, nesse sentido, é preciso que nós possamos articular um grande movimento para que nós possamos barrar esta portaria, anular esta portaria, e que nós possamos fazer um movimento contra movimento. Eu lembro, Jorlúcia, que aqui no DF houve uma proposição com alguns aspectos semelhantes a essa portaria que saiu da Câmara Legislativa. E nós conseguimos retroceder. Havia esta proposição, que era passar a ecografia, enfim, tinha elementos que estão presentes nessa portaria, que é mais grave do que aquela proposição legislativa que esteve para ser aprovada na Câmara Distrital aqui do Distrito Federal. Então, obviamente, a Câmara Distrital. Então, nesse sentido, é preciso que nós possamos nos articular para buscar esses direitos e fazermos uma discussão que, em grande medida, a gente se cala sobre ela em função do nível de ataque de metralhadora giratória a todos os direitos que nós estamos sofrendo, e que eles, em função desse silêncio, vão querendo retirar o que nós já conquistamos. Eu falo da necessidade de descriminalizar a interrupção da gravidez neste país, reconhecendo que há aborto nesse país, que eles são clandestinos e que eles atingem fundamentalmente os direitos da própria mulher, e ao atingir os direitos das mulheres, eles atingem o direito de toda a sociedade. O nosso silêncio possibilita que eles busquem os caminhos para poder desconstruir, e que tenham a liberdade e a ousadia de fazerem o que fizeram com essa menina do Espírito Santo. Essa menina do Espírito Santo que eles se sentiram à vontade para culpabilizá-la, para chamá-la de assassina e para tentar enfrentar a lei. Isso significa conflito com a lei, uma portaria que conflita com a lei, uma portaria, portanto, ilegal, uma portaria que deve ser destruída, desconsiderada, negada, enfim, reprovada, e, ao mesmo tempo, que seja fruto ou que seja também semente de um grande processo de discussão. Um beijo grande, Jorlúcia, e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, de todas as falas que escuto, e são falas extremamente importantes, porque precisamos aprofundar a reflexão sobre as formas e a ousadia dos ataques que nós estamos sofrendo. E agradecer a Talíria, vê-la tão bem e vê-la com tanta disposição, porque precisamos, inegavelmente, dela, e que isso não signifique que nós não tenhamos a presença da Bebê, que também fez a gente ficar mais feliz no dia de hoje. Muito obrigada,